Meu nome é Isabela e a minha mãe ficou meio confusa de falar meu nome, né? Colocar meu nome. E meus irmãos, eles assistiam muito um filme e tinha um personagem, Isabela. Eles acharam lindo e colocaram pra mim. Meu nome é Hugo Rafael e quando eu nasci, eu quase morri. Eu nasci fóssil, sem nenhum tipo de oxigênio e fiquei 15 dias internado. Ao longo desses 15 dias eu só fui piorando. A minha mãe estava... Na época estava acontecendo um tipo de cerco de Jericó, da igreja, e minha mãe estava frequentando. E nisso ela fez uma promessa para jogar Rafael e eu consegui ser curado. Hoje estou aqui bem vivinho e por causa disso eu herdei o nome de Rafael. E o Hugo foi só para descontrair mesmo. Ela colocou o Hugo porque ela achou que combinava. Bom, meu nome é Nicole. Minha mãe, ela não sabia que nome me dar porque ela jurava que ia ter um menino. E aí, ela não sabia que nome dar e ela não queria o nome que meu pai queria me dar, porque era um nome de gente muito velha. Ela só pensou em Nicole, que também era o nome de uma cachorrinha que ela conhecia. É essa a história do meu nome. Qual é o seu nome? Meu nome é Maria. Meu nome é Heloísa, muito prazer. O que é o seu objeto? O meu objeto é um livro da Vênus Invisível, uma coleção de histórias curtas, que é um livro de um autor chamado Junji. Que memória esse livro carrega? Ele carrega uma memória de meio que opressão que eu tive da minha mãe, porque ela nunca quis que eu tivesse um livro de terror, porque ela era muito católica e ela achava que trazer um livro de terror, que é o horror, traria energia negativa para dentro de casa. Por que ele é especial? Ele é especial porque ele é como se fosse uma opressão vencida. Porque eu acho que você trazer uma religião para o seu filho de uma maneira tão bruta não funciona. E também você não deixar o seu filho possuir coisas, você também não explica muito para ele, você trata ele de uma maneira agressiva, não é uma maneira legal. O seu filho claramente vai ficar indignado, claramente vai fazer escondido de você. O livro, ele é um pouco pesado para uma criança ter lido, mas mesmo ele sendo pesado, eu sinto que ela deveria ter explicado de uma maneira mais fácil de eu entender. O que é o objeto para você? O objeto, para mim, ele é uma coisa muito especial, porque eu ganhei ele na época em que eu estava parando de usar a chupeta. Então, eu ganhei ele para não precisar da chupeta na hora de dormir. Que memória ele carrega? Uma amiga que eu tinha feito recentemente disse que me daria um presente caso eu largasse a chupeta. E aí eu falei, eu preciso largar a chupeta, porque eu quero um presente. E aí eu falei pra minha mãe, e aí ela me pediu para colocar a chupeta dentro de um saquinho. Aí eu coloquei a chupeta dentro de um saquinho e ela pediu pra mim mostrar o presente que eu tinha ganhado, porque antes de largar a chupeta eu já tinha ganhado o presente que eu escolhi, que no caso foi esse ursinho aqui. Aí ela, na verdade, não colocou a chupeta no lixo, ela guardou, porque caso eu chorasse, eu iria ter a chupeta. E aí eu achei por muitos anos que eu tinha jogado a chupeta no lixo. Só uns anos pra cá que a minha mãe falou que eu não tinha jogado a chupeta no lixo e que, no caso, essa daqui. É isso. Mas por que ele é tão especial assim pra você? Ele é muito especial pra mim, porque eu tinha só 2 anos, então eu sempre fui uma criança muito sentimental. Então eu me apeguei bastante a ele, porque eu não tinha a minha chupeta mais, então eu tinha que ter alguma coisa que me fizesse dormir bem de noite. E aí ele acabou não virando apenas um brinquedo para mim dormir, ele virou um brinquedo realmente emocional, porque eu brincava com ele, eu dava nomes para ele, quando eu estava triste eu chorava com ele, quando eu estava feliz eu ficava abraçada com ele, quando eu só queria conversar e não tinha quem, eu conversava com ele. Muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço. Oi, eu sou a Maria
Eu tenho 16 anos e hoje eu vim aqui entrevistar o Júnior. Eu tenho 17 anos e para mim é um prazer estar aqui. E você pode me dizer qual é o objeto? O objeto é um cordão feito de caju e feito à mão. Que memória ele carrega? Ele carrega várias memórias sobre o meu passado e muitas memórias boas da minha infância, porque sofri bastante, mas ele me traz mais coisas. Por que ele é tão especial? Ele é especial porque foi feito por uma grande mulher que na minha vida, que é a minha avó, que foi praticamente uma mãe para mim. E ela já faleceu, aí por isso que ele traz muitas lembranças para mim. Muito obrigada. Quem é você e como você se apresenta para quem não te conhece? Eu sou a Luana, sou professora da rede estadual, sou militante, educadora social há muitos anos, participo de um bloco de carnaval aqui do bairro também, e é isso. Muito interessante. E como foi sua infância e onde você cresceu? Cresci aqui no Jardim São Luís mesmo, mais específico no bairro do Monte Azul, né, onde eu cresci, vivi minha vida inteira. Tive algumas passagens fora do bairro também, mas por pouco tempo. Na época que eu estudei, eu morei na região da Praça da Árvore, mas bem pouquinho, e vivi a vida inteira aqui na Zona Sul. E como você conheceu o movimento DCA? O movimento da criança e adolescente eu conheci na minha participação na Associação Casa dos Meninos, né? Aqui a gente sempre falou da questão da garantia de direitos, a gente saber lutar pelo que a gente precisa e o que a gente também tem direito. E eu cheguei aqui através de um projeto social, né? Na época chamava Agente Jovem, era um curso de formação para jovens, para juventude, né? Conhecer projetos sociais. E a partir daqui eu me aproximei dessa discussão, fui sendo representante de alguns grupos, participando de fórum da criança e adolescente. E aí foi evoluindo em várias outras ações do movimento. Muito interessante. E o que te motivou a entrar nessa luta? Aqui na Associação Casa dos Meninos, a gente teve uma pessoa que chamava Cleudon Silva, né, que era uma pessoa que motivou boa parte da juventude que está aqui na Casa dos Meninos hoje, na direção da casa, que é a gente se formar, né? E ele sempre estava incentivando a gente a estar nesses espaços, participar dessas formações, desses grupos, buscar conhecimento. Então, a gente foi convidado em alguns momentos para a Conferência da Criança e Adolescente, e aí, ele, por essa motivação e por essa discussão, a gente sempre se sentiu motivado e animado para estar nesses lugares também, né? Então, algumas pessoas do grupo acabavam se destacando porque gostavam de falar, se expressar, e aí foram participando, enfim. E eu fui uma dessas pessoas que foi se envolvendo, né? Eu sempre gostei de falar, né? Por isso que eu acho que eu virei professora. Então, acabei entrando nesse movimento e vendo que isso fazia muita diferença, não só na minha vida, mas como na vida de outras pessoas também, né? Eu vi muitas coisas acontecendo, muitas pessoas mudando de vida também, porque o direito dela foi garantido. Então, nesses 20 anos aqui da minha presença no movimento, eu vivenciei muitas coisas que, para mim, fez sentido. Né? Para mim fez sentido, não só a minha, mas a de muitas outras pessoas, a respeitar inclusive quem estava antes da gente, né? Porque para a gente ser livre hoje, poder falar de direito, é porque outras pessoas também lutaram. Então a gente sempre teve pessoas, né, motivadas, e eu sempre me senti, como eu posso dizer, satisfeita em estar nesses lugares, sabe? De ver essas pessoas, de me admirar essas pessoas, me espelhar nessas pessoas. Então, isso para mim sempre foi uma motivação. Principalmente o Cleudon Silva, que foi esse mentor para muitos de nós aqui na casa. Certo. E qual foi o momento mais importante de toda a sua militância? Algum acontecimento que você nunca esqueceu? Nunca esqueci, eu acho que foi na primeira vez que a gente, como movimento da infância, conseguiu eleger um grupo de representantes da sociedade civil numa eleição do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né? E essa eleição foi muito importante na cidade, assim como é até hoje.
Foi marcante para mim, porque na mobilização que a gente fez na cidade inteira, eu fui em vários lugares e a gente conseguiu quase 4.000 votos nessa eleição, né? E o mínimo que a gente precisava era de 600, então a gente conseguiu mobilizar muita gente para poder ir para esse lugar, eleger, votar, enfim. Então isso foi um momento marcante, até porque eu era candidata, né, também. Então isso acabou sendo marcante. Na época, eu fui a mais nova. Hoje a gente já teve outras pessoas mais novas que entraram nesse conselho. Então, no período que eu entrei, eu fui a mais nova. Depois foi entrando uma galera ainda mais nova do que eu nesse conselho. E qual é o maior desafio hoje na luta pelos direitos da criança e do adolescente? Ainda, infelizmente, é reconhecer a criança e o adolescente como sujeito, né? A gente ainda percebe que as crianças e os adolescentes é como eles não fossem ouvidos. A gente ainda não criou espaços que realmente acolha, não mas com os adolescentes, com as crianças participando. A gente vem diminuindo cada vez mais os espaços de participação, então isso faz com que a gente continue lutando ainda, né? Porque a gente tem que ouvir vocês. Quem vive, né, a situação ali, a gente tem que fazer com que essas crianças, esses adolescentes sejam ouvidos. Então isso motiva ainda a continuar na luta por conta disso, né? E a última perguntinha para encerrar é: o que você gostaria que os adolescentes de hoje soubessem ou até mesmo fizessem contra as injustiças? Eu acho que um pouco do que a história nos mostrou, né? Várias das lutas que a gente teve por garantia de direito, no Brasil principalmente, a maioria das pessoas que estavam à frente dessas lutas eram a juventude, né? Hoje, infelizmente, a gente tem menos adolescentes lutando por direito, participando dos espaços e eu acho que a gente tem que incentivar mais isso, seja no Grêmio da escola, seja nos espaços assim como o da Associação Casa dos Meninos, estar nos espaços, se formando, entendendo qual que é o seu direito, indo atrás e fazendo valer as suas opiniões. Muito obrigado por compartilhar sua história, Luana. E foi muito importante sua experiência e sua trajetória de vida. Com certeza nós vamos levar isso para a nossa vida. Legal, obrigada.